Glória a Deus. Vocês ouvem, né? Até meia-noite. Santos irmãos, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Toma os dois assentos em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus. Primeira epístola paulina aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 15. Se possível, colocar o fundo musical, agradeço, varão. Deus abençoe. Quando os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar nessa casa. Sou grato ao Senhor Jesus por esta oportunidade. O Senhor tem sido fiel em nosso ministério. Agradeço a Deus pela vida da mocidade a qual eu lidero, que está me acompanhando nessa noite. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos jovens que me acompanham. Faço menção do nome do nosso pastor e nossa pastora que não puderem estar aqui, mas trago a paz deles. Amém? Amém. Trago também a paz do meu pastor setorial Edilson Savioli. Os irmãos recebem? Amém. Congregamos no setor 24, estamos aqui debaixo da bênção da nossa liderança, dos nossos pastores. Amém. Quero agradecer a liderança desta casa por esta oportunidade. Sou grato ao Senhor Jesus por esta liderança, pela vida do Jonas, da sua esposa, de cada um desses jovens que estão aqui. Bênção de Deus, meus jovens. Ao Senhor Jesus. Agradeço ao pastor e à pastora dessa casa pela confiança. Grato ao Senhor Jesus pela vida de ambos. Você que achou, diga amém. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 15. Vedes que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Na minha tradução está regozijai-vos sempre, mas em outras está alegre-se sempre. Orai sem cessar. Verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo Dai graças. Tem alguém ainda aqui no culto? Em tudo Dai graças. porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A epístola aos Tessalonicenses é uma das 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, ou uma das 13 epístolas paulinas. Paulo, apóstolo de Cristo, escreve essa epístola aproximadamente em 50 depois de Cristo, logo após ele fugir da cidade de Tessalônica para Bereia. Ele foge da cidade de Tessalônica para Bereia após judeus incrédulos se levantarem contra a pregação do apóstolo de Cristo. Paulo, que já vinha de uma prisão em Filipos, agora vai ser novamente perseguido em Tessalônica. E após fugir para Bereia, para não ser martirizado, ou seja, Paulo, ele foi preso em Filipos ao repreender o espírito de adivinhação de uma jovem. Após a sua soltura em Filipos, ele se direciona a Tessalonicenses. E lá ele começa a pregar 3 sábados consecutivos. Só que os judeus começam a ver homens e mulheres crendo na palavra que era liberada pelo homem de Deus. Homens e mulheres que criam na mensagem que saía da boca do apóstolo de Cristo. Então Paulo começa a pregar 3 semanas, 3 sábados consecutivos, e ele vai ser perseguido por esses homens, que vem muitos homens e mulheres se converter ao cristianismo, se converter à palavra do Senhor. Paulo não precisou de muita coisa dele. Paulo não precisou de meninice.
Paulo não precisou mudar o evangelho. Paulo não precisou adaptar a mensagem. A mensagem era a mesma. E muitos homens e mulheres se renderam a Cristo pela palavra que Paulo pregava. Glória a Deus, aleluia. Só que por verem a igreja de Cristo crescendo, evoluindo, os judeus que não criam no Senhor Jesus começaram a se levantar contra Paulo e contra Silas. E o planejamento era: vamos pegá-los, levar à justiça, e assim nós matamos a ele. Só que Paulo e Silas de madrugada fugiram para a Bereia. Então eles pegam um homem por nome de Armes e levam ele para a prisão. Só que ele é solto pela fiança que o apóstolo Paulo paga para libertá-lo. Lá está Paulo em Bereia, pregando a palavra. Atos capítulo de número 17. O texto diz que os bereanos receberam a palavra de bom grado. Só que o interessante é, enquanto Paulo pregava, eles estavam com as escrituras abertas para saber se o que Paulo pregava estava dentro das sagradas escrituras. Aleluia. Eu quero começar a pregar para você nessa noite dizendo: nem tudo que sai do altar vem da parte de Deus. Nem tudo que sai da boca do homem vem da parte do Senhor Jesus. Nem todo glória, todo pulo, todo rodopiado vem da parte do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E os bereanos tinham ciência disso. Então eles ouviam a palavra com a Bíblia aberta, dizendo: deixa eu ver se está nas Escrituras. Mas bereanos, ele é apóstolo, não importa se é apóstolo, se é bispo, se é padre, se é arcebispo, se não tiver as sagradas escrituras, eu fico com as sagradas escrituras. Aleluia. Não há cargo maior do que a palavra de Cristo Jesus. Glória a Deus. É verdade. Paulo pregava em Bereia e eles receberam de bom Grado. Vamos lá, me ajuda a pregar. E eles receberam de bom Grado. Só que os judeus que estavam em Tessalônica, Deilton, acabam de ouvir. Sabe o homem que fugiu daqui? Junto com o seu cooperador? Está em Bereia, pregando a palavra. E os bereanos estão recebendo. Eles se dirigem a Bereia, saem de Tessalônica e vão atrás de Paulo para o martirizar. Só que Paulo novamente foge. Eles incitam a multidão contra Paulo e contra Silas, que vão para outra cidade pregar o evangelho de Deus. Após eles fugirem de Bereia, Paulo envia Timóteo para saber como estava a igreja em Tessalônica. Por quê? Porque a igreja em Tessalônica se tornou a segunda maior igreja da Europa. A partir daquele momento, muitos homens e mulheres se converteram. Então Paulo manda Timóteo e diz: vê como está a igreja, traz notícias a mim, e aí eu irei enviar uma epístola a eles. Timóteo se dirige a Bereia, e Timóteo se dirige a Tessalônica, e chegando naquela cidade, o que Timóteo vê é espantador para as igrejas de hoje. Os judeus se levantando contra aquele povo, os romanos se levantando contra aquele povo, mas a igreja em Tessalônica se mantinha firme. Aleluia. A igreja em Tessalônica perseverava na doutrina que foi liberada pelo apóstolo Paulo. A igreja em Tessalônica não se vendiam. A igreja de Tessalônica era como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ainda que me mandem para a fornalha de fogo ardente, eu não irei renunciar ao meu Deus. Podem me prender, podem me martirizar, podem me caluniar,
Mandorebadarás. A igreja de Tessalônica é uma igreja fiel. Timóteo volta com essa notícia. Paulo, eles estão firmes na palavra. Eles estão perseverando na doutrina. Aleluia. Paulo, em meio às guerras lá, Paulo, em meio às lutas, eles não desanimaram. Eles não pararam em meio ao caminho. Eu vou escrever uma epístola para eles. Eu, você e Silvano. Silvano, que é membro da igreja de lá, leva e lê para a igreja em Tessalônica. A vontade de Paulo era estar lá. Era ele mesmo ir lá e pregar para o povo. Mas Paulo não podia pisar naquele ambiente. Porque se Paulo pisasse naquele ambiente, ele seria morto. Sabe o que é interessante? Nós podemos estar no culto todos os dias, mas não pisamos no culto todos os dias. Nós não temos prioridade com a obra de Deus. Nós não temos princípios como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Nós não somos como a igreja de Tessalônica. Então Paulo escreve essa epístola. E no primeiro capítulo, no verso 7, Paulo diz: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Ou seja, Paulo está dizendo para o povo tessalônico: vocês são exemplos para a igreja de Macedônia e para a igreja em Acaia. Por quê, Paulo? Porque vocês não abandonaram a doutrina, porque vocês perseveram na palavra do Senhor Jesus, porque vocês não se deixaram levar por alegorias, porque vocês não são como o povo de Coríntios, que tem muito dom, mas não sabe usar. Vocês não são como o povo de Coríntios, que prestam um culto irracional. É muito movimento e pouca palavra. Vocês não. Vocês são a igreja firmada nas sagradas escrituras, firmada na rocha do Senhor Jesus. Eu quero começar a pregar nessa noite e dizer para você, jovem: se firme nas sagradas escrituras. Não se deixe levar por esses movimentos aí fora que querem te levar para o comodismo. Vamos pintar a igreja de preto, colocar umas fumacinhas, umas músicas que emocionam, mas não transformam, e vamos fazer o povo pular e falar em línguas. Está repreendido, Satanás. Os jovens desta igreja ainda estão firmados na palavra do Senhor Jesus. Nós não precisamos de alegoria, basta a palavra de Deus. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra de Deus. Aleluia. Chegou até a mim. Então Paulo, ele escreve essa epístola e ele vai instruir a igreja de Cristo em Tessalônica sobre a santidade, sobre a segunda vinda de Cristo. E ele vai concluir no capítulo 5 com os últimos conselhos para aquela igreja. Ele começa dizendo, capítulo 5, verso de número 15: vede, ninguém dê a outro mal por mal. Só tem uma pessoa no culto? Ninguém dê a outro mal por mal. Oh, glória. Tem alguém acordado ainda? Mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com... Vamos lá. Tanto para com... Isso aí é foto de Bíblia. Tanto para com todos. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 15. Tem alguém com Bíblia aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 15. Vede, ninguém dê outro mal por Mal. mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com Todos. A notícia que chegou a Paulo é: eles estão sendo perseguidos lá.
Os judeus que voltaram de Bereia, que não te acharam, agora estão perseguindo a igreja. Os romanos, que foram incitados pelos judeus, estão só esperando uma brecha para prender e jogar para lutar com o leão, para matar eles queimados vivos, para crucificarem eles. O cenário é um cenário caótico, de uma igreja perseguida, mas que crescia a cada dia. Uma igreja que era exemplo para os demais irmãos, mesmo em meio às perseguições. Porém, nos últimos conselhos de Paulo, ele nos leva a entender que havia irmãos dentro daquela igreja dizendo: vamos revidar, vamos pagar com a mesma moeda. Se bater de cá, eu vou dar de lá. Se botar fogo em um aqui, nós bota fogo em dois lá. Paulo chegou até Paulo, que tinha crente macumbeiro no meio da igreja. Eu amaldiçoo. Não vai dar certo. Ele vai morrer. Aí Paulo manda epístola dizendo: meus irmãos, vede que ninguém dê a outro mal por Mal. mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Não paguei mal com mal. Devemos seguir sempre o conselho do Senhor Jesus Cristo no sermão da montanha. Se teu inimigo te bater de um lado da face, dê o outro. Se ele te mandar andar uma milha, ande duas. Se ele pedir a sua capa, dê a sua túnica. Nós devemos ser exemplos, não na ira, mas no amor fraternal. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: o maior dom não é o de línguas, o maior dom não é o de profecia, o maior dom que a igreja de Cristo pode ter é o amor. É o amor. Eu amo a quem me feriu, eu amo a quem me odiou, que é um exemplo de amor maior do que esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Cristo Jesus. Não paguei mal com mal. Não perdoa quem é bom, perdoa quem entendeu e vive o Evangelho. Quem muito foi perdoado, muito ama. Aleluia, Jesus. Paulo, ele acabou de dizer: segue o bem com todos, não só para os que são da casa, mas para com todos, os de fora também. No verso 16 ele diz: alegre-se sempre. Paulo continua e diz: alegre-vos sempre e orem sem Cessar. Porém o questionamento é: como eu posso, Paulo, me alegrar sempre em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio aos levantes de Satanás querendo nos parar? Como que eu me alegro, Paulo, chegando em casa, abrindo o armário e vendo o cenário de escassez? Eita Jesus, olha aí. Como que há alegria em meu coração, Paulo, quando eu busco e não acho? Como que há alegria em meu coração, Paulo, quando eu não consigo aquilo que eu tanto almejo? Como que há alegria em meu coração, Paulo, se constantemente o inimigo se levanta contra mim? É verdade. E isso é interessante, porque Paulo, ele diz: alegre-se sempre. Aí Paulo olha para a igreja e diz: eu sei que vocês passam por luta, eu sei que vocês passam por guerra, eu sei que o cenário de escassez bate a porta,
Eu sei que Satanás tenta calar o seu canto, mas eu vou te dar um conselho nessa noite: orai sem cessar, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois você tem um Pai que cuida de você. Levante a tua mão que eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. Esse teu deserto não vai arrancar a tua alegria que foi depositada por Cristo Jesus. Esta guerra não irá te parar. O Senhor está derramando graça sobre a tua vida nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo para jovem aqui, Jonas? Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar. A sua hora chegará. há tempo para tudo. Orai sem cessar. Glória a Use a Deus. arma que Ele te deu. É a sua oração no mental. Eu estou trabalhando, mas estou orando. Eu estou aqui em casa, mas estou orando. Sabe aquele dia que tu estava em frente para a tua louça, só você e Deus dizendo: eu não aguento mais, eu vou parar. Sabe aquele dia que tu estava na máquina do teu trabalho dizendo: Senhor, se tu não falar comigo eu desisto. Ele desceu aqui hoje para te dizer: pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se parecer Espírito Santo. que tudo vai dar errado, olha para quem está vindo em sua direção sobre as águas. Ele está vindo em tua direção nessa noite dizendo: não temas, pois eu estou chegando no seu barco. Olha ele te dizendo: Piá, não temas, pois eu estou chegando na tua história. Olha ele te dizendo: Deilton, não temas, não temas, não temas. Tem uma graça de Deus sobre essa casa. Tem uma presença de Deus sobre esse ambiente. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Eu te trouxe aqui para você poder caminhar mais um pouquinho. Recebe pão, recebe água, coma e bebe, que longa é a tua caminhada. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. É por isso que Davi no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, Jesus. É por isso que o salmista diz: ainda que os montes se abalam, ainda que a terra se mude, Aleluia. eu não temerei. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a tua história. O inimigo por esses dias veio dizendo: Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Mas Ele manda eu te dizer nessa noite: Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai se levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado não. Como antes sempre esteve do teu lado, Deus está contigo. Você consegue ouvir os passos do bom pastor vindo em tua direção. Você consegue
consegue ouvir o dono da promessa se dirigindo a ti dizendo: eu não perdi o controle, não. Eleia calamandorebadorácia. É Deus dizendo para alguém nessa noite: não é hora de desanimar, continue a orar. Não é hora de desistir do propósito, continue na oração, que Ele tem ouvido o teu clamor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Deus. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo: viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Por que, Paulo? Eu estou desfrutando da paz que excede todo entendimento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sei que os homens não têm domínio sobre a minha vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar Deus for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo está em Tessalônica pregando e é expulso e foge. Eu imagino Paulo no caminho a Beré cantando: Deus é Deus, Aleluia. Deus é Deus. Aí Paulo chega em Bereia, os mesmos homens que o expulsaram de Tessalônica o expulsam de lá. Aí está Paulo, Deilton, se preparando para pregar em outro lugar, dizendo: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Ainda que me persigam, tua bondade me seguirá, Senhor. Mas Paulo estão te caluniando: a bondade me seguirá, Senhor. Porque tu anda inquieto? Entreguem a Ele as vossas petições, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tira essa inquietação do coração, pois tu tens um Deus que nunca perdeu batalha. Tu tens um Deus que nunca deixou o filho seu desamparado. Glória a Deus. Então despreocupa, o barco balance e não afunda. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Ele está tirando a ansiedade de coração nessa noite. Ele está tirando o peso de corações dessa noite. Satanás disse: tu não é mais digno, mas Deus está dizendo: vem, filho amado. Glória a Deus. Oh, Espírito Aleluia. Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Paulo conclui: em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus, Aleluia, Jesus. para convosco. Em tudo dai graças, ou em tudo seja grato. Pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E como é difícil em tudo dar graça. Como é difícil ser grato em todo momento e em todas as circunstâncias. Nós dizemos que somos gratos a Jesus pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas quando a porta se fecha,
gente esquece quem é nosso Deus. Nós dissemos que somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu estava orando para Deus me dar o casamento, Ele me deu. Agora eu não vou agradecer o casamento, eu vou orar pela casa. Eu estava orando para Deus me dar a casa, Ele me deu. Não vou orar pela casa, agradecer por ela, vou orar pelos móveis. Aleluia. Nós parecemos crianças mimadas, Michele. É verdade. Me dá, me dá, me dá. E se o pai não dá, nós empurramos, nós dizemos que vamos parar. Nós dizemos, se não for do meu jeito eu paro, se não for do meu jeito eu saio. Só que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: traz as memórias, todas as obras que eu já fiz em tua vida. Traz a memória que nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Escuta, não chores, quem cuida de você não dorme. Escuta, levanta, tem muita gente que te ama. Sabe o que Deus mandou te dizer? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar para você se lembrar. Aleluia, Jesus. Lembra que nem era para você hoje estar aqui. Você lembra? Você lembra que os seus inimigos queriam te fazer sucumbir, mas eu estendi a minha mão e te tirei do chão e te chamei para levantar. E onde eu te colocar, eu vou te abençoar. Aleluia, Jesus. Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite: não é sobre o ambiente, é sobre a presença que você tem na sua vida. Não são as pessoas do seu trabalho, não são as pessoas da sua família, é a presença que você carrega, que está incomodando o diabo que é dentro dele, é dentro dela. A tua guerra não é contra a carne nem contra a sangue, que é uma estratégia de Deus nessa noite. Entre no quarto, feche a porta e fale com o teu pai que está em segredo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Tem que correr, que eu tenho que encerrar e nem na conclusão. Aleluia. Como ser grato, Paulo? Esses dias eu me perguntei, varão. E quando você mandou o tema, eu falei para você: varão, você é fiel ao que Deus colocou no meu? Eu falei para Deus: como que eu vou pregar sobre gratidão? Se há poucos dias eu estava sendo ingrato. Se há poucos dias eu estava dizendo: Senhor, cadê as promessas? É familiares se levantando, é ataque de tudo quanto é lado. Será que você se esqueceu de mim? Você não disse que ia fazer? E nós achamos que é só uma pergunta, é só um questionamento, mas nós deixamos de ser grato. É aí que nós devemos lembrar do cenário de Paulo. Paulo acabou de sair de uma prisão, foi expulso de Tessalônica, ele foge para Bereia e também é expulso. Paulo era perseguido, caluniado, e ainda mais, o queriam matar. Quando nós olhamos para o autor desta epístola e para o que ele está dizendo, nós entendemos que o cenário dele se contradiz ao que ele está pregando. Ele está dizendo: em tudo dai graças, mas o cenário dele não é para dar graça. É que Paulo entendeu o evangelho e ele não adora por causa do cenário. Ele adora por causa do Deus que ele serve. Independente de qual seja o cenário, Paulo está dando graça e glorificando a Deus.
da graça em todo momento, mesmo em meio à guerra. Quando nós olhamos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 24 ao 27, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, espancado com varas, uma vez apedrejado, em outra naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na varoagem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patriarcas das cidades, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em nudez, em frio. Paulo nos responde como ele consegue suportar tudo isso, lá em Filipenses capítulo 4, do verso 12 ao verso 13: sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? É que você está buscando força dentro de si mesmo, mas quando você orar dizendo: Pai, eu não consigo sozinho, toma a direção do barco, Ele vai enviar forças para dentro de você. Ele está dizendo nessa noite: diga ao fraco, eu sou forte. Tem graça de Deus para crente nessa noite. Tem força de Deus para crente nesta noite. Naquele momento, nós entendemos o em tudo dai graça, Michel. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso número 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, Aleluia, Jesus. abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Presta atenção em mim, igreja. Já estou encerrando. Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. No verso 16 do mesmo capítulo 4, Paulo diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aleluia, Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo está dizendo, Neilton? Eu não estou olhando para a luta que é passageira e momentânea, eu estou olhando para Nova Jerusalém, onde eu verei face a face, onde eu andarei em ruas de ouro. Eu estou olhando para a coroa que Ele me tem preparado, que é a minha coroa de justiça. A guerra passa, a luta passa, a bonança passa, mas o céu, Ele é eterno. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai Santo. Paulo, ele olhava firme para o
prossigo firme para o Alvo. Porque Paulo sabia que a tribulação é leve e momentânea. Paulo olhava para Cristo e lembrava do que ele disse em Mateus capítulo 5, versos número 11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Paulo entendeu que tudo isso é passageiro, e se olharmos com a ótica do céu, iremos glorificar em todo momento. Fechei minha Bíblia. Se coloque de pé. Então Paulo ele disse: se olharmos com a ótica do céu, nós iremos glorificar em todos os momentos. E que ótica é essa, Kaique? Sou peregrino aqui. Eu estou em terra estrangeira. Aqui não é a minha casa. Logo eu vou embora. Essa luta é momentânea. Essas bênçãos também são momentâneas. A bênção verdadeira será quando eu ver Ele face a face. A bênção verdadeira será quando eu andar em ruas de ouro. A bênção verdadeira será quando eu ouvir: adentrai no reino do meu Pai. Adentrai no reino que foi feito desde a fundação dos séculos. Glória a Deus. A bênção verdadeira será quando eu estiver morando com Ele lá no céu. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, verso número 20: porque viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que eu me alegro quando eu louvei com a minha noiva: e quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu Ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro Ele vai me apresentar. Jonas, desse lado aqui tu pode prosseguir, do lado de lá você pode dançar. Aqui na minha frente tu pode passear. O céu é teu e você pode andar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar para o Deus de Israel. Que Paulo diz: em tudo dá graças. Eu não quero saber qual é o cenário, eu quero saber que com Ele eu vou morar. Santo, Santo, no lindo coral. Eu imagino bem escrevendo esse epístola e dizendo: sabe por que eu dou graça? Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que
Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou pai, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará tudo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Você quer dar graça no cenário adverso? Vai de frente pro espelho e começa a dizer: eu não sei o que ele viu. Não é ele que deve pra você, é você que deve pra ele. Me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Me abraçou. Diga: sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou pai, ele é. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, adora aí. Mais de uma coisa eu sei, em tudo dai, em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus. Não importa o que eu tô passando, não importa o cenário que eu estou vivendo, é tudo graça. É pela graça. Foi a graça dele que me alcançou. Foi a graça dele que me salvou. Sem a graça eu era cruel. Ela vai acalmando a levadas. É a graça de Jesus que nos mantém de pé e nos sustenta. Em tudo dá